Muito bem, nós estamos aqui nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. No final, você terá um comentário com os 260 capítulos do Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro. E nós estamos na magnífica carta de Paulo aos Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo 3, Paulo vai falar da universalidade do pecado. Capítulo 1, ele menciona a imoralidade que havia entre os gentios. No capítulo 2, ele pergunta então, e menciona entre os judeus que eram mestres da lei, que pregavam que não se devia adulterar, mas adulteravam, que não se devia furtar, mas furtavam. E Paulo faz uma comparação interessante entre a circuncisão, mostrando que a verdadeira circuncisão não é a da carne, mas é daquela no espírito, na consciência de cumprir a lei de Deus. Então, no capítulo 3, que é a continuação, o apóstolo faz uma pergunta. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Agora Paulo começa a ficar retórico, ele vai perguntar e responder. Então ele pergunta, então qual é logo a vantagem do judeu? Visto que judeu é pecador, gentil é pecador, ou qual é a utilidade da circuncisão? Aí ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Verso 2, muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Não é? Então o judeu tinha uma vantagem. Qual era a vantagem do judeu? De ter recebido primeiramente a palavra de Deus. Por isso talvez que Paulo, na sua carta, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque os judeus receberam as palavras de Deus, lhe foram confiadas. Os oráculos de Deus foi dado aos judeus. Então, uma grande vantagem entre os gentios que não tinham os oráculos de Deus. Muita gente também pergunta, qual é a vantagem de ir à igreja, de participar de cultos? Não é? Muita vantagem. Você está na igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o evangelho de Jesus, há muita vantagem sobre aqueles que não ouvem. Pois se alguns incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, Paulo diz, por causa que há alguns incrédulos entre os judeus, será que por causa da incredulidade de alguns vai anular a fidelidade de Deus? Outra pergunta. A Paulo agora mantém sua carta em forma de perguntas e respostas, não é? Será que por causa da infidelidade de alguns, isso vai aniquilar a fidelidade de Deus? Responde no verso 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Interessante, não é? Deus é sempre verdadeiro. E o homem, por ser falho, por ser imperfeito, sempre vai ser considerado mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. O julgamento de Deus sempre é mais perfeito do que qualquer julgamento humano. O julgamento de Deus é sempre infalível, não é? E Deus é justificado em suas palavras e vence a qualquer outro julgamento. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Paulo está perguntando, e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Aí Paulo tem uma coisa interessante, ele fala, falo como homem. Paulo tinha um discernimento do Espírito tremendo. Paulo sabia quando ele falava pelo Espírito e quando ele falava por ele mesmo. Em Coríntios, né, e 7, quando Paulo pergunta do casamento, ele muitas vezes disse, isso digo eu, não o Senhor. Não é? E depois no final ele disse, eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Apesar de saber discernir muito bem quando era ele, Paulo, falando, e quando era Deus falando através dele,
ele menciona para nós suas cartas, não é? E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Outra pergunta. Falo como homem. E as perguntas que Paulo fez sempre é de maneira nenhuma, não é? Verso 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Outra pergunta, não é? Paulo vai lançando o termo de justiça, Deus, justificação, pecado, não é? Eu sou pecador, a justiça de Deus, nós vamos descobrir que é Cristo nesse evangelho. E como eu sou julgado ainda sendo pecador. E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venha bens, a condenação desses é justa. Não existe sim um lado pecador em mim, existe um lado injusto em mim, esse lado trouxe a graça de Deus, trouxe salvação, mas eu não devo abusar desse lado. Né? Como o Paulo diz, que alguns diziam, blasfemando, façamos mal então para que venha bem, já que Deus age no nosso mal, então vamos praticar o mal à vontade para que Deus traga o seu bem. E aí Paulo responde, a condenação desses é justa, não é? Nós não vamos tentar Deus praticando o mal para ver se ele tem misericórdia de nós todas as vezes. Deus é misericordioso, Deus é infiel, no meio da minha injustiça, no meio da minha infidelidade, Deus permanece fiel, mas eu não devo tentar a Deus. Como Paulo disse, a condenação desses é justa. Todos os homens estão debaixo do pecado. Vai ser a conclusão de Paulo, agora do verso 9, ainda no verso 23, onde ele vai concluir. Pois, somos nós mais excelentes? Paulo responde, de maneira nenhuma. Não é? Ele pergunta, ele mesmo responde, ele está tentando estabelecer o caso do julgamento. Então Paulo está fazendo os dois trabalhos, tanto o trabalho de advogado como de acusação, né? Como o trabalho de acusando e defendendo. Pois que somos mais excelentes, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstrando que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Dantes, aonde ele demonstrou, capítulo 2, ele fala dos judeus. Capítulo 1, fala dos gregos, não é? Então ele diz, nós já demonstramos que tanto judeus, que têm a lei de Deus, como gregos, todos estão debaixo do pecado. E aí Paulo vai cotar uma escritura do Antigo Testamento, Salmo 14, verso 1 a 3, e Salmo 53, verso 1, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Se não há um justo, nem um sequer, na verdade, todos somos pecadores, não é? Verso 11 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O homem naturalmente não busca a Deus, o homem naturalmente se afastou de Deus, o homem na sua naturalidade, o homem natural não quer saber das coisas de Deus, nem por elas se interessa, a não ser que haja uma ação do Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o que busque a Deus. Não é? Outra cotação de outro verso das Escrituras, e ele vai continuar. Verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não é? Não há quem faça o bem, não há nem um só. Note, nós judeus, gregos, não adianta conhecer a vontade de Deus, nós vamos ver que a obra da salvação é uma obra de Deus, é uma obra da graça de Deus, não que o homem busca, não que o homem busque entender, naturalmente o homem não busca Deus, todos se extraviaram, como diz o apóstolo, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A sua garganta, agora Salmo de número
5, verso 9, né? E Jeremias 5,16. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspide debaixo de seus lábios. Não é o que o homem faz, o homem nos elogia, fala bem de nós na nossa frente, mas por trás nos atacam, não é? Como diz aqui, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspide estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. A boca dos homens amaldiçoa, a boca dos homens amaldiçoa quer dizer falar mal, falam mal, amargura. Tome cuidado com pessoas que falam mal dos outros, porque quando você der as costas, é de você que eles vão falar mal, não é? Tome muito cuidado. A boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, não é? Alguns homens eram homicidas, rápidos para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo está dando acerca do que era o ser humano, que com a boca tem maldição, os pés derramam sangue, são ligeiros para matar, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não conheceram Jesus, não se entregaram a Ele, não conheceram esse caminho maravilhoso que é o caminho da paz. Paulo ainda vai dizer, não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha como eles se fizeram inúteis, todos, quer judeus como gregos, todos nós pecamos, todos nós cometemos o pecado. Paulo vai falar da lei, que a lei é boa. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei. E o que diz para que toda a boca esteja fechada. A lei mostra o pecado, ninguém pode se justificar com a lei ou diante da lei, e todo mundo seja condenável diante de Deus. De acordo com a lei, todos pecaram, e vai ser a conclusão de Paulo. Todos se fizeram condenados, porque o que não peca num mandamento, peca no outro, não é? O que não peca não matarás, não roubarás, não adulterarás, acaba pecando no cobiçar, ou às vezes dando um falso testemunho, ou às vezes fazendo uma imagem de escultura. Todos nós nos fizemos inúteis, não é? E todo mundo seja condenável diante de Deus, todo mundo. Verso 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Tá vendo? Não há esperança de justificação em nós mesmos, a não ser em Cristo Jesus. Pelas obras da lei também não há esperança de justificação. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento do pecado. Eu não conhecia o matar se a lei não dissesse não matarás. Eu não conhecia o furtar se a lei dissesse não furtarás. Eu não conhecia o adulterar se a lei não dissesse não adulterarás. Quando a lei diz isso, desperta em mim, como Paulo vai dizer no capítulo 7, todo desejo. Não que a lei seja mal, a lei é pura. Eu é que sou vendido sob o pecado, eu é que sou pecador, não é? E Paulo vai dizer que agora, né, por isso nenhuma carne seja justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, tudo que a lei serve, de acordo com Paulo, é para mostrar o pecado. A lei funciona como espelho. Imagine que eu tenho uma sujeira na minha testa e eu não consigo ver. Então, a lei mostra a sujeira, mas a lei não limpa a sujeira. Não é o sangue de Jesus que limpa os nossos pecados, mas a lei mostra. Então, pela lei vem o conhecimento do pecado. Verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei é a afirmação da própria lei e dos profetas. Vamos ver o que é a afirmação e o testemunho da lei e dos profetas. Verso 22. Isto é, a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que pratica justiça. E através da lei e dos profetas, Deus revela para nós
o seu código ético, ou seja, o que Deus espera de cada um de nós, não é? Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há diferença. Não há diferença entre grego, judeu, não há diferença entre branco, negro, entre pobre, rico, entre livre e escravo. Não há diferença, porque a justiça de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Então já não é pelo status social, já não é pelo status étnico, se ele é judeu ou se ele é grego, não é pelo seu estado de cor da pele, se é branco ou negro, não é pelo seu status social, ou a quantidade de dinheiro que tem, rico ou pobre. A verdade é que a justiça de Deus é pela fé em Cristo Jesus, não é para todos os que crêem, porque não há diferença. Não há diferença entre rico e pobre, branco e negro. Não há diferença entre gentil e judeu, entre escravo e livre, entre macho e fêmea, não é? Não há nada disso que pratica a diferença, não há diferença. E aí Paulo continua, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um verso muito importante na carta de Paulo em Romanos, que ele é repetido por vários pregadores, por pessoas que evangelizam, um verso maravilhoso, e presta atenção como ele é grande, como ele é poderoso, porque todos, não há exceção, pecaram. Uau, eu ainda não conheci, e eu acho que você também não, nenhuma pessoa que não peque. Já que todos pecamos, por que ficar julgando o pecado dos outros? Esperamos todos que Deus tenha misericórdia de nós, porque todos pecaram, e porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Diz aqui, o qual Deus propôs para propiciação. Propiciação é a palavra do Antigo Testamento. A propiciação era a tampa que cobria a arca, e a ideia de propiciação é a cobertura de nossos pecados. Deus cobriu o nosso pecado por meio do seu Filho. Diz aqui, no qual propôs a propiciação, a cobertura de nossos pecados, pela fé, pela fé. Note como Paulo volta a falar da fé, como eu disse, 36 vezes nesse livro de Romanos aparece a palavra fé. A propiciação, a cobertura de nossos pecados é feita pela fé no seu sangue, no sangue precioso, no sangue carmesim, no sangue puro, no sangue como de Deus, que foi vertido naquela cruz. Quando eu coloco a minha fé no sacrifício, no sangue de Jesus, então eu estou aceitando a justiça de Deus. Diz aqui, no qual Deus propôs pela propiciação da fé no seu sangue para demonstrar sua justiça, não é? Olha que coisa interessante, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto, todos pecaram, estão fora da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente. Você e eu não pagam nada. A justiça de Deus é gratuita. A única coisa que Deus pede de nós é fé, é obediência, é entrega a Jesus. Olha só, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. É de graça, é gratuito, é para quem quer, pela redenção que há em Cristo Jesus, pelo preço que Jesus pagou, o qual propôs para propiciação, por cobertura, pela fé no seu sangue. A única coisa que eu tenho que ter fé é que o sangue que foi vertido naquela cruz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, para demonstrar a sua justiça pela remissão. Ele tira, ele remove, ele que pagou o preço da nossa redenção. Remissão, há 3 palavras aqui importantes. Primeira, redenção, que significa pagar um preço. Segunda, propiciação, no verso 25, que significa cobrir o pecado. E depois, terceira, remissão. Remissão significa remoção dos nossos pecados,
Remissão, uma nova missão que agora nós temos de proclamar o Evangelho, de anunciar a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. A remissão é dos pecados antes cometidos, ele remove. Então não importa quantos pecados a pessoa tem cometido, quando ela vem a Jesus, seus pecados são removidos, seus pecados são cobertos e Jesus paga o preço através da sua redenção. Dados são cometidos sob paciência de Deus. Sob paciência de Deus. Deus é muito paciente. Deus mantém a sua paciência com o pecador, visando que o pecador se arrependa. Imagine se Deus perdesse a paciência, exterminava tudo, nós todos estaríamos consumados. Mas são as misericórdias do Senhor, conforme diz o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23, são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos, a paciência de Deus, misericórdia, longanimidade, levando-nos ao arrependimento, são a causa de nós não sermos consumidos. E Jeremias ainda diz mais, e elas são novas a cada manhã. A misericórdia de Deus é nova, Deus perdoa, Deus tem paciência, Deus nos dá tempo para nos arrependermos, não é cometido sob paciência de Deus. A paciência de Deus é algo maravilhoso, não é? Mas olha, verso 24 e 25, há 3 palavras de que tem a ver com a salvação. Redenção significa pagar um preço. Propiciação, verso 25, significa cobrir. E remissão significa remover, tirar o nosso pecado em Cristo Jesus. E isso é a demonstração da justiça de Deus. Verso 26, para a demonstração da sua justiça. A demonstração da justiça de Deus, ela é proclamada pela fé no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, não é? Nesse tempo presente, para que ele, justo, Jesus é chamado de justo em Romanos 3, 23, ele justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É ele que nos justifica, é ele que nos perdoa, é ele que nos purifica, é ele que nos salva, é ele que nos transforma, é ele que nos dá sua graça, é ele que toca em nossos corações, em nossas vidas. Olha só o que ele fez, né, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, para que ele seja justo. Ele é justo. Ele é justo, não só justo, é justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esse é o evangelho da fé, não é? A carta de Paulo aos Romanos proclama o evangelho da fé no sacrifício de Jesus. Não é uma fé vazia, não é uma fé e confiança em si mesmo, mas uma fé na pessoa bendita de Jesus, que é o Salvador, que derramou o seu sangue, diz que pelo seu sangue nos oferece a propiciação, dando dos pecados dantes já cometidos pela paciência de Deus. Verso 27, nós vamos ter uma série de perguntas nesse verso. Ele diz assim, onde está logo a jactância? Presta atenção, se é pela graça de Deus, se é pela fé, isso é dom de Deus. Não existe do que eu me gloriar, não existe do que eu pensar que eu sou melhor do que o outro. Jactância quer dizer orgulho, soberba. E Paulo pergunta, já que tudo é pela fé em Jesus, que ele não faz diferença, que ele não faz acepção de pessoas. Onde está logo a jactância? Onde está o orgulho? Não é? É excluído. Por qual lei? Por qual lei que o orgulho é excluído? Pelas obras das obras? Não, mas pela lei da fé. Então existe a lei das obras dos homens. Era muito comum o judeu estudar a lei e começar a praticar várias obras, não é? Eles gostavam de obras, mas Cristo gostava de obras espirituais, que colocava livre o pecador, que ressuscitava os mortos e que perdoava a mulher que tinha cometido adultério. Então Jesus pergunta, já que Deus cerrou todos debaixo da desobediência,
para usar com todos de misericórdia, onde está logo a jactância? Por que você vai ficar soberbo com relação a isso, não é? Ele diz, é excluída. Por qual lei? Por qual lei que ela é excluída? Das obras? Ele vai dizer, não, mas pela lei da fé. A fé é também uma lei. Confiar em Deus, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará, é uma grande obra, a obra da fé em Deus, não é? Mas pela lei da fé. Verso 28, Paulo está concluindo, capítulo 3, ele disse, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Que grande conclusão o apóstolo chega. Isso aqui resume o evangelho. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então, Paulo ensina na carta aos Romanos claramente a justificação pela fé, sem as obras da lei. Não importa o que ele faz da obra da lei, o homem não é justificado, mas pela fé em Jesus, o homem é justificado. Aí ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? Outra pergunta. E ele diz, não é também dos gentios? Outra pergunta. Será que Deus é só de judeus? Será que esse Deus que nós servimos, amamos, reverenciamos, adoramos, ele não está preocupado com os gentios? É a pergunta de Paulo. É porventura, verso 29, Deus somente de judeus e não é de gentios? Também dos gentios, certamente. Paulo pergunta, ele mesmo toma a iniciativa de responder, não é? Ele pergunta, será que Deus é Deus somente de judeus? Será que ele não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ele pergunta e responde de forma que nós podemos encontrar toda a resposta que nos é feita nas Escrituras Sagradas. Amém? Nas Escrituras Sagradas nos responde tudo. E se Deus é um só, quantos Deus tem? Um só. Um só, que coexiste três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três deuses, continua sendo um só. Se Deus é um só, que justifica pela fé. Esse é o grande tema da carta de Romanos. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé em circuncisão. Ora, se Deus justifica pela fé a circuncisão e Deus pela fé justifica a incircuncisão, surge a pergunta, qual é, pois, a diferença de circuncisão e incircuncisão? Nenhuma, a não ser um sinal na carne, mas Paulo diz que a verdadeira circuncisão é obedecer à lei de Deus, gravada na nossa consciência, gravada no nosso espírito, não é? Essa é a verdadeira lei. Mas alguns desobedecem a Deus, não é? E por isso não servem a Deus de coração. E aí Paulo pergunta, é porventura Deus somente de judeus e não é de gentios? E ele mesmo responde, também dos gentios, certamente. Certamente, Deus é Deus dos gentios, Deus é Deus dos judeus. Os judeus tiveram um privilégio, mas um crente salvo gentil é melhor do que um judeu não salvo, não é? O ideal é um crente judeu e salvo, esse é o ideal. Mas os gentios creem em Jesus e são salvos pelas obras da lei da fé, não é? Não da lei escrita, mas ele é justificado pela fé. Não é? Porventura Deus somente gentios, dos judeus e não dos gentios, também dos gentios o é, certamente. Verso 30. E se Deus é um só? Quantos Deus tem? Só um. E se Deus é um só? Deus é único, Deus é aquele que justifica. Se Deus é um só, que justifica pela fé, não pelas obras da lei, não pela circuncisão, não pelas marcas que se fazem no corpo, mas Deus é um só que justifica pela fé os da circuncisão e por meio da fé o da incircuncisão. Note que a justificação tanto de judeus como de gregos é igual. Aqueles que seguem a lei,
diz que se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. Então, aqueles atos de circuncisão justificaram pela fé, não é? E por meio da fé, a incircuncisão. Então, já não há diferença entre circunciso e incircunciso, entre macho e fêmea, entre rico e pobre, porque o Deus que justifica tanto um como o outro é o mesmo, não é? No verso 23 diz que as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. No verso de número 29 diz que Deus não é somente de judeus, nem somente de gregos, mas Deus é rico para com todos. Se Deus é que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, acumulamos, pois, a lei pela fé. É pela fé que nós podemos agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar-lhe. Então é tudo pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo joga com palavras e diz, se é pela fé, então vamos anular a lei? Ele diz, não, antes pela fé estabelecemos a lei e a obedecemos. A obediência da lei vem pela fé em Cristo Jesus, de uma vida entregue, devotada a Jesus, que pela fé aceita Jesus. Aí quando chegar o dia do julgamento, não é pela fé, já não é pelas obras da lei. Então, no capítulo 3, nós encontramos a justiça de Deus. Todos pecaram e são justificados pela fé que há em Cristo Jesus. Assista ao nosso programa da introdução da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, comentário a duas partes, parte A, parte B, toda vez que parte A, procura a parte B que também tem, e da conclusão, capítulo 2. Esse capítulo 3 trata da universalidade do pecado, o problema do homem que é o pecado, mas a justiça de Deus, que é quem nos justifica, nos perdoa, e Deus faz isso através de sacrifícios. Não o sacrifício só do seu filho, mas era feito sacrifícios de animais, ainda que o sangue de bodes, touros e cabras não podia jamais tirar o pecado. E aí, pelo nosso próprio sacrifício, pelo nosso sangue derramado, como o sangue de Jesus, Deus salva, Deus salva.